A graça e a paz do Senhor, amém? Quanto tempo eu não falava entre nós boa noite, né? Eu não é, irmãos? A gente fala, na verdade, a gente fala bom dia, né? Aí a gente erra, no dia de bom dia fala boa noite. Quase falei bom dia agora. Quantos estão felizes e gratos por aquilo que o Senhor tem realizado em nós? 1 Timóteo, capítulo 1, versos 12 a 17, amém? E o texto que Paulo escreveu ao seu jovem filho na fé, dizendo assim: dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me fortaleceu e me considerou fiel, designando-me para o ministério, a mim que no passado era blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, pois fiz isso na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Essa palavra é fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Algumas traduções dizem dos quais eu sou o pior. Eu gostaria que você memorizasse essa expressão. Mas por essa mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, que sou o principal pecador, Cristo Jesus pudesse mostrar a sua completa longanimidade e eu servisse de modelo para todos os que hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória para todo sempre. Amém. Feche os seus olhos, vamos falar com o Senhor. Mais uma vez. Paizinho, nós estamos aqui primeiramente reconhecendo a autoridade da Escritura sobre esse lugar, sobre nós, sobre nossa família, sobre nossas casas. E queremos nesse momento, Pai, pedir a Ti que o nosso coração, que a nossa mente esteja plenamente atenta, sensível, em condições de ouvir, compreender e receber plenamente a palavra de Cristo. Vem trazendo a nós, Pai, sabedoria, entendimento e revelação, a fim de que possamos compreender plenamente o que o Senhor está trazendo para a gente na noite desse último dia do ano de 2025. Amém, amém, amém. Amém, irmãos? Pode se sentar. Irmãos, quando a gente vem para um culto de fim de ano, um culto de encerramento, uma das coisas que, pelo menos aos meus olhos, na minha forma de ouvir, de entender as coisas ao longo dos anos, sempre foi muito comum a gente parar e tentar resgatar, tentar trazer para a memória as coisas que a gente viveu no ano que deram certo, as coisas que a gente viveu no ano que deram errado. Então a gente tenta fazer um balanço das coisas e a partir desse balanço a gente começa a fazer então votos para o ano seguinte. Os irmãos me ouviram bem aqui, amém ou não? E é curioso porque a gente tenta fazer um balanço com base em uma escala de valores. E essa escala de valores, ela é humana. E essa escala de valores humana, ela é perfeita ou é falível, irmãos? Isso foi uma pergunta, tá, irmãos? Essa escala de valores é perfeita ou é falível, então? Ela é falível. Por isso, quando eu tento pensar no ano seguinte, olhando para o ano atual, com base na minha escala de valores, naquilo que eu acho que deu certo e eu acho que deu errado,
a probabilidade de dar mais coisa errada, só que mais coisa errada diferente, é a mesma probabilidade das coisas que a gente tentou fazer votos em 2024 e a gente acabou errando em 2025. Porque a verdade é que o que tem que conduzir, guiar e nortear a gente não é aquilo que a gente acha que deu certo. Mas o que tem que nortear a gente é a rica palavra de Cristo, que vai nos guiando, muitas vezes sem todas as respostas. Porque nós temos dito isso, que o Evangelho não necessariamente nos dará todas as respostas, mas ele nos colocará em pleno caminho para a vida. E diante disso, é curioso, porque a gente olha tentando reconhecer conquistas, admitir fracassos, a gente tenta ver naquilo que a gente foi incoerente, aquilo que a gente pecou. E é exatamente nesse ponto que eu quero começar a compartilhar esse trecho de 1 Timóteo, capítulo 1, porque o apóstolo Paulo, ele quando vai escrever a carta aqui a Timóteo, ele não começa com um currículo ministerial, ele não começa falando sobre as suas habilidades e os seus pontos fortes. Paulo começou esse texto de 1 Timóteo capítulo 1, versos 12 a 17, oferecendo um testemunho. Eu vou repetir isso. Paulo começou esse trecho que lemos, oferecendo um testemunho, e um testemunho da graça. Ele não começou aqui dizendo o que ele tinha feito por Deus. Ele não começou escrevendo a Timóteo dizendo: ó, Timóteo, o que eu fiz por Deus, o que eu fiz em favor do Evangelho, foi isso, isso e aquilo outro. Na verdade, quando Paulo começa esse texto, ele começa dizendo o que Deus fez por ele. Ele não começa olhando para si, para falar das escolhas certas ou erradas. Ele começa olhando para si, dizendo o que Deus fez na vida dele. Um testemunho da graça, e não um testemunho de ações e conquistas. Um testemunho da intervenção de Deus nele, e não um testemunho do sucesso e êxito dele sobre o mundo. Sabe quando Paulo começa escrevendo aqui, como observa Wiersbe, o evangelho da glória do Deus bendito não leva Paulo à autopromoção, mas o leva a uma gratidão humilde. Paulo é grato por olhar para si e ver que ele é mais do que ele achou que seria, mas isso não é por mérito dele, é por intervenção da graça divina. Então ele começa ensinando Timóteo, não falando sobre méritos, mas falando sobre dádivas. Quais as dádivas que eu recebi do Senhor nesse ano? Quais as dádivas que me alcançaram, não porque eu me empenhei. Quais as dádivas que vieram a mim por seu eterno amor e bondade. E nessa gratidão humilde, Paulo ele não se eleva. Paulo não se ensoberbece. Paulo, nessa gratidão humilde, ele coloca o evangelho no centro de todas as coisas. E ele, simplesmente, no campo de ação do evangelho. Preste atenção nisso, irmão. Paulo não colocou o seu sonho, o seu desejo, o seu projeto, suas metas no centro. Ele pôs o evangelho no centro e disse: eu fui apenas alcançado por esse raio de ação do Evangelho de Cristo Jesus. Por isso meu coração é tão grato. Paulo começa assim. Se você pegou o texto e olhou cuidadosamente, ele começa no verso 12 dizendo: eu dou, olha na sua Bíblia, irmão, eu dou graças.
Mas eu dou graças a quem? Eu dou graças ao meu novo patrão, eu dou graças ao gerente da minha agência bancária que me liberou um financiamento para comprar alguma coisa. Eu dou graças porque alguém de repente viu a minha necessidade e repartiu um bocado de pão. Embora tudo isso tenha o seu aspecto de alegria e bem-estar que nos proporciona, é verdade, mas não. Paulo disse: eu dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor. E a expressão Senhor vem do grego kurios ou kyrios, que quer dizer aquele que rege e governa todas as coisas. E ele vai falando sobre a graça. Paulo olha para si com uma extrema honestidade. Porque Paulo, aqui, irmãos, ele já era reconhecido como Paulo o apóstolo. Paulo aqui já era reconhecido como alguém que emanavam revelações poderosas do Evangelho de Jesus. Mas Paulo, ele vem com uma extrema honestidade dizendo: eu fui blasfemador, perseguidor, e tem uma palavra em algumas traduções dos irmãos: insolente. Sabe o que Paulo está fazendo aqui? Paulo está aqui trazendo à memória a sua condição antes de ser um participante da graça. Você ouviu o que eu disse? Paulo está trazendo à sua consciência uma compreensão, um entendimento para Timóteo de como ele era antes de ter sido alvo da graça de Cristo. Ele era blasfemo, perseguidor e insolente. O Wiersbe costuma dizer que insolente quer dizer alguém arrogante, violento, um opressor autossuficiente, alguém que impõe a sua vontade pela força. Paulo, é importante considerar isso. Paulo era um homem que, segundo muitos pregadores, estudiosos, biblistas, costumam dizer que Paulo era um homem de vontade férrea. O que é uma pessoa de vontade férrea? Uma pessoa implacável, uma pessoa que ninguém consegue refrear. E quando o Wiersbe fala sobre esse termo insolente, o Wiersbe está dizendo que Paulo era tão obstinado que ele impunha a sua vontade pela força de tal maneira que ele era, por ele ser convicto, sincero. Agora preste atenção em algo. Tudo que Paulo fazia como perseguidor da igreja, Paulo estava o quê? Primeiramente, que eu disse aqui? Convicto. Paulo tinha convicção de que o que ele estava fazendo era plenamente a vontade de Deus. Sabe, uma outra consideração é que Paulo era, enquanto perseguidor da igreja, Paulo era um homem sincero. O que é uma pessoa sincera? É uma pessoa que você pergunta sobre algo e ele põe logo as vísceras para fora e mostra tudo que está dentro dele. A palavra diz que Saulo, o perseguidor, antes dele assumir o seu nome dentro da realidade romana como Paulo, o seu nome hebreu, Saulo de Tarso, a Bíblia diz que ele respirava, irmãos, morte e destruição. Fala que ele era extremamente rígido na perseguição contra a igreja. Contudo, mesmo sendo sincero, ele estava perigosamente enganado. E aqui, quando o bispo anglicano, N.T. Wright, costuma dizer sobre algo, ele diz que sinceridade por si só não salva ninguém. Você ouviu isso? Preste atenção nisso, irmãos. Bispo anglicano N.T. Wright dizendo que sinceridade por si só o quê? Não salva ninguém. Sabe o que é curioso nós percebermos? Porque muitas vezes, é claro, irmãos,
como igreja, nós somos convidados a anunciar e confrontar o engano, mas amando as pessoas que nos rodeiam. Confrontando falsos mestres, mas amando e zelando por aquelas pessoas que são sinceras e estão sendo enganadas por alguém. E o bispo anglicano, quando escreve isso, N.T. Wright, ele está dizendo claramente que muitas vezes nós olhamos para nós mesmos e até estamos dizendo, não, mas eu sou tão sincero nas coisas que eu faço. E a verdade é que nós podemos estar, como muitas vezes dizemos aqui entre nós podemos estar sinceramente enganados. Esse ponto é crucial para nós. A mensagem do Evangelho, ela não começa exaltando o potencial humano, mas ela começa revelando a nossa real condição. E a graça só é doce porque primeiro nos mostra quão profunda é a nossa miséria. Sabe o que Paulo, quando está escrevendo aqui para Timóteo, em primeiro momento, ele faz? Eu quero inclusive ler aqui na NVT. Na NVT, Paulo diz, precisamente no verso de número 19. Não é o 19, irmãos, eu já não enxergo da mesma forma. Eu acho que é o 15, irmãos. Essa é uma afirmação digna de confiança e todos devem aceitá-la. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores e eu sou o pior de todos. Sabe o que Paulo está fazendo ao escrever isso? Ele está claramente se colocando como alguém que compreendeu que estava sinceramente enganado, mas teve os seus olhos abertos para que ele pudesse então experimentar o quão doce é a graça de Deus. Paulo ele entendeu que ele foi vocacionado para o ministério, mas ele entendeu o ministério não como recompensa por desempenho, mas como expressão da graça que sustenta. Ele não começa olhando para o que fez, mas para quem Cristo foi para ele. Paulo teve a capacidade de ver, por meio da graça, a intervenção de Deus sobre a sua vida, sobre sua natureza, sobre seu coração, mesmo sendo ele um homem que estava cego, enganado e perdido na obstinação do seu próprio coração. Sabe, aqui nós temos uma lição, irmãos, muito especial para o nosso encerramento de ano. Quando nós entendemos que tudo começa em Cristo, preste atenção nisso, entendemos que tudo começa em Cristo, nós somos guardados tanto da soberba quanto do desânimo. Nós somos guardados tanto da altivez quanto da desistência. E o que nos sustentou até aqui não foi a nossa constância, mas a fidelidade do Senhor. Eu quero, após ler esse trecho e parar para refletir sobre o que Paulo estava descrevendo, Paulo estava claramente descrevendo que a possibilidade dele servir no ministério não era por causa do seu pedigree. A possibilidade de Paulo servir no ministério não era por causa da sua formação, da sua escolaridade. A possibilidade de Paulo servir no ministério é porque ele foi vocacionado pela graça de Cristo Jesus. E quando enxergamos que a graça é o meio pelo qual Cristo age, nós então não conseguimos ver a possibilidade de nos ensoberbecermos. Você consegue
desenvolver esse mesmo sentimento comigo, irmãos? Porque quando a gente enxerga que é pela graça, os nossos diplomas, irmãos, eles perdem o valor. Porque os diplomas nas mãos de um homem obstinado o tornaram perseguidor da igreja. Mas os diplomas, encharcados pela graça, fizeram de Paulo aquele que escreveu a grande maioria do Novo Testamento. Quantos conseguem compreender isso? É por meio da graça que há em Cristo Jesus. Mas a graça também pega um homem como Saulo, que passou a se autonominar Paulo pelo nome romano, que ele tinha memórias terríveis das atrocidades que ele tinha consentido. Em Atos capítulo 7, nós vemos que Paulo consentiu com a morte do primeiro mártir da igreja cristã, conhecido como Estevão. Estevão discursa belamente sobre a aliança de Deus com o homem ao longo da história. Abraão, Isaac e Jacó, ele vai fazendo a defesa dele, Estevão vai fazendo isso. E ainda assim ele é apedrejado, e quem estava ali consentindo? Saulo. E ele poderia ser refém agora de uma culpa extrema de dizer: eu não tenho condição alguma de servir a Cristo. Eu não tenho possibilidade nenhuma de servir a Cristo, porque o que eu fiz, preste atenção nisso, irmão. Eu não tenho a menor possibilidade de caminhar com Cristo, porque o que eu fiz. E a graça nos livra de nos tornarmos soberbos, arrogantes, ou de complexados que se sentem inferiores, porque a graça capacita a todos a caminharem com Cristo todos os dias de sua vida até que Ele venha. A graça faz isso, irmãos. Quantos creem nisso? Sabe, a graça, ela também atua de uma outra forma. Ela atua primeiro nível, que se você parou para perceber, em primeiro nível a graça atua libertando a gente da gente mesmo. Ela chama a gente, ela atrai a gente, ela nos convida a andar com Cristo. Mas a graça também transforma um pecador em um sinal terreno de redenção. O que é isso, pastor? Paulo ele faz uma afirmação chocante. Paulo ele diz: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Sabe, quando Paulo diz isso, ele não está fazendo uso de uma falsa modéstia. Quando Paulo faz isso, ele está se colocando como um exemplo extremo da obra salvífica de Cristo e da restauração e regeneração que há por meio da graça em Cristo Jesus. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já conheceu alguém ruim? Mas ruim mesmo, assim, de você olhar e dizer assim: isso ali vai arder no fogo do inferno com fogo e enxofre. Já conheceu assim? É. E aí, de repente, uns anos se passam, você reencontra essa pessoa e essa pessoa está falando diferente. Ela está se relacionando de modo piedoso. Essa pessoa está conversando de um modo incompatível com aquilo que você conheceu ela no passado. A escala de valores dela mudou. Porque roubava e não rouba mais, sonegava, não sonega mais, mentia, não mente mais. E aí quando você vê esse tipo de mudança, de transformação, a gente olha e percebe um testemunho vivo da intervenção poderosa da graça de Cristo. E o que Paulo está dizendo aqui é: eu tenho consciência de quem eu fui. A primeira parte do texto que lemos. Eu tenho consciência daquele que eu... Mas a graça operou em mim. E a graça operando em mim, me tirou da minha condição obstinada e no lamaçal de pecado. E essa graça me tornou agora um testemunho. Porque as pessoas olham para mim
e sabem que de mim mesmo eu não poderia viver dessa forma, somente pelo poder de Cristo. Você está entendendo isso, irmão? E aí, às vezes, a gente vai olhar para a gente, irmão. Porque eu perguntei, você conhece alguém ruim? E às vezes você olhou e disse assim, eu não sou tão bom quanto eu gostaria. Eu não sou da forma que eu deveria ser. Eu não tenho todas as marcas de Cristo esculpidas em minha carne, como eu gostaria de tê-las. Eu ainda não tenho um pleno viver piedoso como eu gostaria de revelar. E muitas vezes, a gente está cego para a miséria da gente. Mas a graça está disponível a nós, irmãos. E eu não quero fazer aquelas mensagens de confissão positiva. A graça de Jesus está disponível hoje. A graça disponível, irmão, ela está disponível desde antes da fundação do mundo para mim e para você. A graça de Cristo está disponível desde que você abriu os olhos essa manhã e as misericórdias do Senhor se renovaram sobre você, meu irmão. E aqui Paulo está dizendo verdadeiramente, Cristo Jesus veio para salvar os pecadores e eu deles. Eu sou o pior. Por isso ele está dizendo, não com uma falsa modéstia, mas com uma necessidade de testemunhar que eu não sou mais a mesma pessoa. Wiersbe faz uma pergunta que atravessa o texto. Como um Deus santo pode perdoar um pecador tão arrogante? Porque a gente quer perdão, irmãos. Quantos aqui querem receber sempre o perdão de Deus? Mas sabe aquela pessoa que te causa mal um tanto? Sabe? Você pensou em alguém agora. Você lembrou de alguém que te gerou dano, que doeu na sua mente, que ouvir a voz dessa pessoa te dá calafrios, que ouvir o nome dessa pessoa chega a endurecer a coluna. Sabe, essa pessoa, ela também tem o perdão de Cristo, se ela se arrepender. Sabia disso? Continua naquela mesma vibe que você estava, na mesma movimentação ali. Sabe, a transformação de Paulo não apaga o nosso passado, não apaga o seu passado. A transformação de Paulo não anulou o que ele passou, o que ele viveu, mas se ressignificou porque ele passa a olhar para si de uma forma mais dependente de Deus. Porque quando a gente lembra do passado pecaminoso que tivemos, a gente olha para o hoje e diz assim, graças a Deus por Cristo Jesus. Por isso Paulo se torna um modelo. Não porque ele era excepcional, mas porque ele era improvável. Preste atenção nisso. Paulo não se tornou um modelo porque ele era bom. Paulo se tornou um modelo porque ele era improvável. Sabe, se a gente for estudar um pouquinho da história da igreja, nós vemos que Paulo descreve o seu apostolado em Gálatas. Ele fala, eu recebi o evangelho não de ninguém, eu recebi de Cristo, nosso Senhor. Só que em Atos capítulo 15, nós vemos que teve ali o concílio de Jerusalém.
que era para discutir algumas coisas sobre a igreja entre os judeus. Paulo não tinha obrigação de sair de onde ele estava e ir até o concílio. Inclusive, haviam rumores de que Paulo poderia, na verdade, estar espionando os judeus a fim de matá-los em maior número. Você ouviu isso, amém ou não? Mas Paulo decide ir até o concílio de Jerusalém, estar com os irmãos. E quando ele chega entre os irmãos, a graça fala por si mesma. Sabe por que a graça fala por si mesma? Porque as pessoas olham aquele homem, não pelo currículo incrível que ele tinha. Sim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, zeloso, educado aos pés de Gamaliel, irrepreensível quanto à lei. Mas as pessoas não olharam Paulo pelas suas prerrogativas curriculares, mas viram que a graça alcançou um improvável. Ninguém imaginaria um perseguidor da igreja agora sendo um dos mais perseguidos pelos religiosos da época. A graça inverte a nossa forma de viver, irmãos. A graça faz isso. Por isso Paulo ele se tornou um modelo. Quando Paulo se declara o principal dos pecadores, ele não está fazendo um melodrama. Ele não está dando uma de dodóizinho. Sabe aquela falsa modéstia que a gente faz de vez em quando, irmãos? Sabe ou não? Aquela falsa modéstia de alguém elogiar o trabalho da gente. E a gente, não, isso foi só feito com amor, né? No fundo a gente tá, deu certo. Não, aqui Paulo não está usando de falsa modéstia, mas ele está aplicando plenamente o alcance da graça, que foi fundo na sua miséria e glorifica a obra de Cristo em seu interior. Como Tim Keller disse, o evangelho nos humilha sem nos destruir e nos exalta sem nos inflar. Você ouviu o que eu disse, amém? Tim Keller disse, o evangelho nos humilha sem nos destruir, mas nos exalta sem nos inflar, porque quando somos elevados de alguma forma, não é para estampar o nosso nome, mas sim para atribuir glória a quem tem glória, a saber, Cristo Jesus. E se é graça, ela aponta para a glória de Cristo. Sabe, Paulo, quando a gente leu esse texto, abra de novo a sua Bíblia no mesmo texto e observe os versos finais ali, os versos 14, 15, 16, 17. Paulo poderia terminar esse texto com um apelo. Paulo poderia dizer, Timóteo, é isso, você está sendo confrontado por essa mensagem, dá uma resposta, Timóteo. A gente gosta de apelo, né? Nessas horas, como eu gosto de lembrar da frase de Spurgeon. Spurgeon costumava dizer que o mesmo Deus que aqueceu o meu coração com o compartilhar das Escrituras, por meio de seu Espírito, ele garante que o meu coração permaneça aquecido. A gente não precisa de apelos emotivos a fim de alguém, de fato, ser completamente afetado pela graça e transformado pelo poder de Deus. Você ouviu o que eu disse aqui, amém ou não? Talvez seja por isso que às vezes alguns irmãos olham para a gente e perguntam, por que vocês não fazem apelo? Porque o mesmo Deus que acendeu uma chama em seu coração, por meio de seu Espírito, vai fazer com que essa chama permaneça acesa. Está entendendo isso, amém? Sabe? E aqui ele não faz um apelo para Timóteo. Ele também não dá um conselho. Olha, Timóteo, então agora eu vou te dar um conselho. Já que eu era um verme, né, quebrado e tal, agora eu sou o cara, né, então eu vou te dar um conselho. Não. Timóteo não ouviu isso de Paulo. Mas ele termina com adoração. Aqui está o selo do evangelho autêntico. A graça que realmente transforma sempre desemboca na glória de Deus. Você ouviu o que eu disse? A graça que realmente transforma
sempre aponta e glorifica quem? A Deus. O bispo anglicano N.T. Wright nos ajuda a entender esse movimento. A fé para Paulo não é apenas perdão do passado, mas a entrada na nova realidade que Deus está inaugurando. Paulo está ciente de que por meio da graça, tendo recebido o Espírito de Cristo, o Espírito que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, ele está sendo regenerado. Um novo homem está se formando. A nova humanidade tem em Paulo mais um membro dessa igreja invisível que está sendo formada. Por isso o texto que lemos, ele não termina em autobiografia. Você percebeu isso? Olha o verso 17, por gentileza. Paulo não termina o texto com uma autobiografia. Ele não termina o texto falando sobre seus méritos. Ele não termina o texto falando sobre suas conquistas. Ele não termina o texto batendo no peito e falando sobre si. Ele fecha essa parte do texto dizendo ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória para todos sempre. Amém. Toda experiência genuína com a graça termina com a glória de Deus. Como Wayne Grudem disse, a mesma graça que salva é a graça que transforma e preserva. A mesma graça que salva, ela transforma e preserva. A gente está encerrando 2025, irmãos. E Paulo nos deixa aqui 3 instruções importantes. A graça nos encontra quando não temos nada a oferecer. A graça nos encontra quando não temos nada a oferecer. Vamos falar uma coisa séria aqui, irmãos. O que a gente tem para lá para Deus? O que nós temos para dar para Deus? Esse Deus de amor limpo, puro e santo, que nos encontrou em um lamaçal de pecado, perdidos em nós mesmos. Como lemos na oração de confissão, Romanos capítulo 7, quando Paulo disse, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? A graça nos alcance, irmãos. Mesmo nós não tendo nada para dar àquele Deus que tem tudo e governa todas as coisas com a sua palavra poderosa. A graça nos transforma de tal forma que a nossa história passa a glorificar a Deus. Deixa eu te falar uma coisa, meu amado irmão, minha amada irmã. Quantos querem ter uma vida transformada de verdade? Você quer ter uma vida transformada? Mas preste atenção. Você sabe por que a gente quer uma vida transformada? Porque muitas vezes a gente acha que se a gente for transformado, a gente vai ter menos problemas, a gente vai ter menos lutas, porque a nossa cabeça inventou uma associação de que se eu dou menos problema, eu planto coisa ruim a menos, então eu vou ter uma colheita melhor. Não é sobre isso. A transformação da nossa vida, irmão, glorifica ao Senhor, faz de nós o testemunho vivo da sua obra. É verdade, a gente vai dar menos problemas,
É verdade, a gente vai fazer menos colheita, menos plantio ruim, é verdade, mas esse não é o centro, eu não sou o centro. Eu não posso ser a pessoa que quer ser favorecida, por isso eu quero ser transformado. Eu quero ser transformado para atribuir glória a Deus, glória a Ele. E se isso suavizar aqui as minhas lutas na terra, que bênção. Contudo, ainda que eu sofra aqui na terra, eu tenho a plena compreensão de que é para a glória de Deus. Porque o eu está sendo esmurrado e mortificado, irmãos. A graça não termina em nós. Ela termina sempre na glória do Rei Eterno. Se Paulo foi transformado, irmãos, há esperança para todos nós aqui. Se aquele homem, que era um exemplo de austeridade, de violência, foi transformado, a gente está cheio de esperança então, irmão. Essa transformação é real. Então toda a honra, toda a glória, todo o louvor serão canalizados para o Senhor. Eu escrevi um texto para vocês, irmãos, que eu quero ler nesse momento. Ao encerrarmos esse ano, a graça que nos alcançou não nos chama apenas a lembrar, mas a permanecer. Permanecer no corpo, na vida comum da igreja, no lugar onde Deus decidiu formar o seu povo. A fé cristã não é vivida de forma isolada nem ocasional, mas no ritmo fiel da membresia, no culto que nos reorienta, na oração que nos sustenta, na palavra que nos corrige e consola, e na comunhão dos santos, onde aprendemos a amar, servir e perseverar juntos. Mergulhar na vida da igreja não é um peso adicional, mas um dos maiores meios de graça de Deus para nos guardar firmes até o fim. Também somos chamados a ajustar o nosso olhar. Não vivemos apenas à luz de um novo calendário, mas à luz da eternidade. O ano que começa trará alegrias e dores, ganhos e perdas, como todos os outros. Mas nada disso define o destino final daqueles que estão em Cristo Jesus. Mesmo quando perdemos nesse mundo, não somos empobrecidos, porque já recebemos um maior bem, a graça e misericórdia de Deus, a presença de Cristo e a esperança viva do reino eterno. A nossa história está sendo conduzida para algo infinitamente maior do que qualquer ciclo anual. Portanto, caminhemos para o novo ano com o coração ancorado nas Escrituras e os pés firmes na vida comum da igreja, o corpo de Cristo. Não como quem apenas espera dias melhores, mas como quem já foi alcançado pela maior dádiva possível. Somos um povo a caminho da herança eterna, sustentados pela graça mediante a fé e chamados a viver juntos para a glória de Deus. Que essa esperança nos conduza, nos una e nos fortaleça hoje, no próximo ano e até o dia em que o veremos face a face como Ele é. Ao Rei Eterno, honra, glória para todos sempre. Amém, amém e amém. Vamos orar, irmãos. Fique de pé no seu lugar.
Ô, irmãos, a gente está fechando 2025. Estamos às portas de 2026. Mas a gente não está se preparando para o ano novo. A gente tem uma nova vida, uma vida nova, a fim de aguardarmos o dia em que o veremos como Ele é e viveremos toda a eternidade em novos céus e nova terra com Ele. É para isso que a gente está se preparando. Quantos creem nisso, irmãos? Feche os seus olhos agora. Fale com o Senhor aí, ao seu modo. Fale com o Senhor, com o seu coração, sua inclinação de coração.